Ah, que saudade do meu México. Entra no Viajar Barato. São os melhores pacotes. Pacotes ao inclusive, com cruzeiros marítimos, cultura, gastronomia, histórias e praias. Para Guadalajara, Ribeira Nayarit, Puerto Vallarta, Los Cabos, Cidade do México. Viajar barato. E é quente mesmo. Mais caliente que pimenta. Viajarbarato.com.br. Especialista em México. Viajar barato. Prezadíssimo telespectador, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Mídia Cidadã, que semanalmente debate comunicação e também cidadania. Quero apresentar o nosso convidado especial de hoje, José Valverde. É uma alegria recebê-lo aqui, viu? Muito especial, Fábio, de estar aqui no Mídia Cidadã, podendo bater esse papo com vocês. A alegria é toda nossa. Vamos falar um pouquinho do que é a Codeagro, que hoje você coordena, o que significa este nome e o que ela faz aqui no estado de São Paulo. Olha, eu tenho tido aí a responsabilidade de dirigir este importante órgão que tem o objetivo, o desafio de proporcionar um desenvolvimento do agronegócio, mas não daquele agro que todo mundo está muito familiarizado, que são as grandes unidades de produção de alimento, que é fundamental, mas que de alguma maneira caminham pelas próprias pernas, carecem de políticas públicas, mas têm uma emancipação. O Codeagro tem também a responsabilidade de lidar com esses importantes atores, mas ela tem feito um trabalho muito próximo do agricultor familiar, né? Aquele que hoje aqui no estado de São Paulo tem uma significativa participação. A Codeagro também, sob a nossa responsabilidade, está toda a área do abastecimento de alimentos do estado e também a agenda da segurança alimentar, da alimentação saudável. Então, são esses três temas que nós estamos ali desenvolvendo políticas públicas e implementando programas aqui no estado de São Paulo. Valverde, quando a gente pensa em estado de São Paulo e a sua pujança, a gente logo é remetido às indústrias, né? À cidade dos negócios, né? Ao estado dos negócios. Em relação à agropecuária, né? E aí eu digo do pequeno, né? Sim. Fica mais ou menos numa proporção como é, por exemplo, nas empresas mesmo, que os pequenos são a maioria, são os que mais empregam, são os que mais fazem girar. Por exemplo, a minha cidade, Mogi das Cruzes, é uma cidade agro e com muitos pequenos produtores. É assim também no estado de São Paulo? A agricultura no estado de São Paulo, eu posso te dizer, Fábio, amigos, amigas, que tem se baseado num desenvolvimento sustentável. Tem considerado a questão social, né, a inclusão social, um grande desafio, e eu estive recentemente na sua cidade, fazendo uma boa caminhada ali entre os produtores da agricultura familiar, produtores de alimento orgânico, lá em Mogi das Cruzes, né? Ela tem tido um papel desafiador, a agricultura familiar, de ter os jovens, né, os filhos dos produtores mantidos nessa atividade tão nobre e tão rentável que tem que ser e tem sido aqui no estado de São Paulo a agricultura familiar. Então, aqui no estado de São Paulo não é uma agricultura familiar puramente assistencialista, né? Então, ela prima, sim, por esse trabalho dessa inclusão social, manter, por exemplo, os jovens no campo como uma oportunidade de inclusão social, ser a agricultura familiar, o produtor da agricultura familiar, um agente ambiental, onde promove ali a proteção e a conservação do meio ambiente, porque com essa conservação do meio ambiente, com esse ambiente sadio, a produção de alimento ela se consolida e é reforçada, e também a viabilidade econômica que dá a garantia. E a agricultura familiar tem sim, aqui no estado de São Paulo, exercido um grande papel
de promover o trabalho e a renda. O Estado de São Paulo, inclusive, concluiu um ciclo agora de um programa chamado Microbacias, um programa que inclusive foi subsidiado pelo Banco Mundial, aonde nós tivemos 264 cooperativas de produtores recebendo aqueles chamados packing house para ali poder acondicionar, lavar, de alguma maneira beneficiar o produto, caminhões, inclusive caminhões frigoríficos, enfim, tem sido sim uma grande, um grande ramo de promoção aí de geração de trabalho e renda, inclusive na linha daquilo que é o agro de uma forma geral. Não só os grandes, mas no pequeno também se tem encontrado esse importante ambiente. Perfeito. Bom, um dos carros-chefes, se podemos dizer assim, da Codeagro é o trabalho com hortas, as chamadas urbanas e periurbanas. Como é que é esse trabalho e qual é a diferença entre um e outro modelo? É muito comum o Estado, né, não o Estado de São Paulo, mas o Estado como instituição, ele correr atrás daquilo que a sociedade coloca como demanda. Então, a sociedade, de alguma maneira, consolida um comportamento, o Estado vai lá para regular, para dizer como é que se faz, como é que não faz. Mas nós temos estado muito atentos às dinâmicas que têm acontecido nessa área, né? Como eu mencionei, a segurança alimentar tem sido um importante tema da Codeagro. Dentro da questão da segurança alimentar, nós procuramos entender todo um movimento que tem acontecido na Europa, nos Estados Unidos, de que os grandes centros ou o ambiente urbano produzir alimentos. E é um pouco complexo porque às vezes não se tem ambiente favorável ou os ambientes são inusitados para essa produção. Então, essa conceituação de horta urbana e periurbana quer dizer o seguinte: a horta urbana é quando você tem ali alguma produção de alimentos, seja de que tamanho for, de que porte for, mas em ambiente inusitado, né? Eu quero dar um exemplo aqui. Quem é paulistano ou quem convive aqui na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma, conhece um grande cartão postal aqui da cidade, que é o prédio da Galeria do Rock, Perfeito. Onde passam quase 100 mil pessoas a cada final de semana, né? E na Galeria do Rock, quem tiver a curiosidade de subir até o terraço da Galeria do Rock, vai se deparar com uma horta urbana, que hoje produz cerca de 5 mil pés de alface baby, aquele alface menorzinho, produz tomate, produz cenoura, produz uma série de produtos, de ingredientes como alecrim, uma série de coisas, né, desses condimentos, sistematicamente, onde teve na Codeagro um apoio, uma cooperação técnica entre o Instituto da Galeria do Rock e a Codeagro, promovendo naquele espaço aquilo que era um jardim virou uma horta, e eles, como contrapartida desse apoio técnico nosso, colocaram à disposição da população o ambiente da Galeria do Rock para nós promovermos ali capacitação para as pessoas aprenderem a como fazer uma horta, como lidar com uma horta. E nós temos tido ali cada vez mais o crescente aumento do interesse das pessoas. A última capacitação que nós promovemos lá gratuitamente, nós tivemos 150 pessoas que passaram ali um período do dia aprendendo, desde conceitualmente até como plantar mesmo, como regar e como produzir alimento. E a horta periurbana, nós temos tido também uma experiência aqui no estado de São Paulo com uma horta comunitária na região da zona oeste de São Paulo, comunidade da Vila Nova Esperança, onde nós estamos ali apoiando tecnicamente, fazendo todo um aporte técnico de como produzir, como de alguma maneira estabelecer aquele espaço para que ele seja mais produtivo, num ambiente que é gerido pela Associação de Moradores e que atende a cerca de 600 famílias que produzem o seu alimento, colhem e se alimentam daquilo ali. Quer dizer, a urbana está no coração do concreto. Exatamente. A periurbana está entre o campo e Exatamente. o concreto. Está naquele periurbana, perímetro. Exatamente. E a periurbana, ela tem uma semelhança com aquilo que a horta ou a plantação em campo rural. Até né? tecnicamente deve ser totalmente diferente cultivar no periurbano do que no urbano. No urbano nós estamos produzindo nas paredes, né? E, enfim, todo o ambiente inusitado nós temos feito. Quer dizer, uma agricultura de resistência, né? Exatamente, mas que acaba contribuindo para a geração de alimento. E também, o destino desse alimento?
O destino desse alimento é algo muito debatido também por nós. É algo que acaba tendo uma interface com um grande problema hoje vivido no Brasil, especialmente nos grandes centros, que é a questão da gestão dos resíduos sólidos. Hoje, 51% de todo resíduo gerado numa cidade, ele é composto de matéria orgânica, ou seja, o resto do alimento, né, que às vezes não tem sido, e um dos trabalhos prioritários na Codeagro é fazer com que o alimento, além de ser produzido, ele seja aproveitado na sua integralidade. Então, há um grande combate, né, gerido por nós também no âmbito do governo do estado, para poder combater o desperdício de alimento e promover o aproveitamento integral do alimento. Quer dizer, muita gente passando fome e do outra ponta muito alimento sendo desperdiçado. É uma grande contradição, Fábio, que a política pública tem tentado, de alguma forma, alcançar. Nós falávamos aqui antes, aquecendo aqui um pouco o nosso diálogo, de como conceituar a segurança alimentar hoje, no mundo, né? Porque para muitos, se eu perguntar, você que está aí nos assistindo, você vai dizer, não, segurança alimentar é ter comida no prato, é ter a segurança de que vai comer. Outros querem dizer o seguinte, não, a segurança alimentar passa por eu ter um alimento de qualidade na minha mesa. O outro fala o seguinte, não, eu tenho que ter uma alimentação adequada num determinado padrão, né? Então, isso é segurança alimentar. E a segurança alimentar também, ela transpassa nessa visão que nós estamos desenvolvendo aqui à frente do CONSEA no estado de São Paulo, Conselho de Segurança Alimentar Nutricional, é também entender que a segurança alimentar, ela se interrelaciona com uma série de outros fatores e segmentos, como a questão da saúde pública. A pessoa que se alimenta mal hoje, ela seguramente vai ser uma portadora de várias doenças crônicas não transmissíveis, pressão alta, diabetes, né? A própria hipertensão, consumo exacerbado de determinados produtos, compromete a questão ambiental, né? A própria questão da assistência social, né? A segurança alimentar, na linha daqueles que hoje estão em estado de insegurança alimentar, demanda, por exemplo, de programas como tem o Estado de São Paulo, o Bom Prato, né? O Estado de São Paulo é o único estado na federação que há mais de uma década, por R$1 a pessoa se alimenta, né? Faz lá a sua refeição e por 50 centavos ele toma lá o seu café da manhã. Isso também é segurança alimentar na ponta. A própria questão da prática de atividades físicas, isso de alguma maneira se interrelaciona aí, dá o conceito da segurança alimentar, que é uma alimentação adequada, com constância e também uma alimentação saudável. Ainda no tema segurança alimentar, temos estimativas do desperdício, mais ou menos do alimento que entra nas casas, o quanto a gente está perdendo? A Codeagro fez, por meio do seu Centro de Segurança Alimentar, o CESANS, uma pesquisa informal, mas qualitativa. Nós pegamos algumas residências e fizemos ali uma aferição e nós constatamos que em torno de 30% do que é adquirido pelas pessoas de alimento para as suas casas, ele é desperdiçado. E é desperdiçado por dois fatores que ficaram mais sobressaltados a partir desse exame. Primeiro, a questão do desperdício do alimento pelo acondicionamento inadequado. O produto ele perde o seu vigor, o seu frescor e acaba de alguma maneira se degradando por um acondicionamento inadequado. As pessoas às vezes não sabem coloca na geladeira aquilo que não é para colocar, deixa de colocar na geladeira ou acondiciona num lugar mais abafado, enfim, tem essa questão. E o outro ponto também é a própria questão da validade. As pessoas também têm dificuldade de ler a rotulagem, né? E isso também se compromete. Um terceiro ponto também que apareceu foi com que as pessoas não sabem, de uma forma mais ampla, de alguma maneira manipular e também preparar o alimento. Então, partes nobres do alimento acabam, nobres do ponto de vista nutricional e até mesmo gastronômico, acabam sendo desperdiçados
pela não familiaridade das pessoas em relação a esses produtos. Nós temos um contragolpe a isso, ou seja, algum movimento de informar melhor a população? Como é que isso caminha? Olha, a Codeagro, ela preocupada com essa questão do desperdício de alimento, nós lançamos naquilo que é o nosso kit paulista da alimentação saudável, que inclusive você que nos assiste pode acessar gratuitamente pelo site da Secretaria, agricultura.sp.gov.br, lá na parte da Codeagro, acessar todas essas literaturas, que inclusive, para nossa satisfação, do início de 2017 até junho de 2018, Fábio, nós tivemos a marca de 271 mil downloads das nossas obras, né? Que formam o kit paulista da alimentação saudável. Isso, ali temos literatura sobre a questão da alimentação para a melhor idade, de como também ensinar ou de alguma maneira familiarizar a criança, né, na alimentação. Nós temos uma publicação chamada Brinque e Aprenda, onde a criança vai brincando ali, aprendendo o que consumir e como escolher na hora de se alimentar. Mas nós temos especificamente uma publicação chamada Diga Não ao Desperdício, né? E temos também outras publicações chamadas as Receitas de Ouros ou a Alimentação Saudável, que dão conta de ensinar as pessoas como aproveitar esse alimento do ponto de vista gastronômico, com boas receitas que podem de alguma maneira, né, trazer ali uma satisfação para as pessoas, e nutricional para poder gerar saudabilidade às pessoas e qualidade de vida. Reforçando a gravidade do desafio, segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em toda a América Latina são descartadas 127 milhões de toneladas de alimentos todo ano. A nível global, a população se desfaz de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas anualmente, quantidade que seria suficiente para alimentar mais que o dobro das pessoas que hoje sofrem com a falta de alimento. Vamos nos informar, e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo fornece, junto com a Codeagro, essa informação importantíssima. Valverde, e aí, nesse caso, nós temos também o Conselho Estadual de Segurança Alimentar, é isso? Exatamente. O Conselho tem exercido um papel muito cidadão, né? Conforme aqui o nosso programa, Mídia Cidadã, fazendo com que a sociedade civil, que compõe 2/3 do Conselho de Segurança Alimentar e 1/3 dessa composição é do poder público, possa se legitimar do protagonismo que tem em relação a esse tema. Como é que funciona isso, né? O que o Conselho tem de atribuições? Ele tem de atribuições, por exemplo, tratar de como o Estado de São Paulo vai buscar estabelecer desde a questão da alimentação escolar. É claro que nós temos um conselho específico para isso, o Conselho não é o titular absoluto dessa matéria, mas essa matéria acaba também se interrelacionando com isso. A própria questão da saúde pública naquilo que diz respeito a um grande problema que nós temos hoje, que é a questão da obesidade, do sobrepeso, especificamente entre mulheres e crianças, né? Nós tivemos dados aí de que no ano de 2015, né, mais de 100 milhões de jovens não praticaram um dia sequer de atividade física, né? Então, são questões como essa que passam pelo Conselho, que tem uma composição muito interdisciplinar ou muito sistêmica, né, no que diz respeito a ter representantes da agricultura familiar, mas, por outro lado, também ter representantes dos setores de bares, hotéis e restaurantes, ter representantes também do ativismo ambiental, ter representantes também dos povos e comunidades tradicionais, uma importante agenda, né? Onde religiões de matriz africana, ou próprio questões culturais como os quilombos, têm na alimentação toda uma herança, um legado que acaba ali no Conselho tendo espaço para não deixar isso desaparecer, né? Enfim,
Temos ali a representação dos nutrólogos, a própria representação dos nutricionistas, para que a sociedade possa, de alguma maneira, junto ao poder público, porque, Fábio, o poder público, ele reconhece a sua limitação a todos esses temas que a sociedade hoje vem exigindo. Claro. Então não dá para ser só do jeito do governo, tem que ser do jeito da onde os outros interessados, desenvolvidos, possam de alguma maneira contribuir e se sentir representado. Aliás, cidadania é isso, né? Você saber sim dos seus direitos, mas reconhecer os seus deveres. Exatamente. Sem participação, eu não sou cidadão. Exatamente. A cidadania, eu que sou da área ambiental, né, eu tenho tido naquilo que preceitua a Constituição Federal, ali no artigo 225, que diz que o poder público e a coletividade são responsáveis, né, pela conservação do meio ambiente, entender que a sociedade, a coletividade deve ser lida como a sociedade civil, em lato sensu, nós aqui, como cidadãos, né? Exercer os nossos direitos, mas também os nossos deveres a esses temas que são de interesse de todos. Projeto Bom Preço, o que é, como funciona? Na linha de nós desenvolvermos no estado de São Paulo a agricultura familiar, o estado de São Paulo tem muito preocupado também com a questão do abastecimento de alimento conectado à segurança alimentar, promovido o agricultor, e nós temos esse equipamento ali no Jabaquara, bem entre ali o metrô Jabaquara, a estação do metrô, a estação ali do terminal intermunicipal de ônibus, um espaço onde nós trazemos os produtores da agricultura familiar, são cerca de 80, para vender direto para o consumidor. Uma experiência de, primeiro, ajudar no desenvolvimento econômico, da viabilidade econômica da agricultura familiar, mas, por outro lado, também garantir numa área, especificamente até como é a área do Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo, uma área que tem vulnerabilidade social muito grande, né, e que carece de políticas como essa, ter ali um produto de qualidade, né, e ter ali também a possibilidade das pessoas adquirirem num preço mais acessível. E mais até do que isso, é ter também nessa proposta que a gente pensa em expandir para outras regiões, Zona Leste aqui da capital e algumas cidades aqui da Grande São Paulo, até também chegar ao interior, é fazer com que as pessoas se voltem para o alimento in natura. Porque hoje, com toda a indústria do alimento, que é importante, a sociedade evolui, as pessoas, às vezes, na falta do tempo de uma alimentação mais tranquila, se valem, né, de algo que não há um radicalismo e também não cabe ao Estado dizer o que a pessoa vai comer ou não, né? Mas ao Estado cabe informar as pessoas e dizer, olha, em vez de você comer determinado produto, né, que não é in natura, coma uma fruta na sua dieta, ingira um suco de fruta ou de alguma verdura, ou de alguma hortaliça. Então, nós temos feito esse trabalho ali, usando esse espaço para essa, vamos dizer assim, comercialização, mas também usando esse espaço. Nós fizemos agora o dia mais saudável, pegamos 2 dias da semana e nós distribuímos, desse nosso kit paulista, nós distribuímos 8.000 exemplares de livros e apresentamos ali como fazer as marmitas saudáveis, que a pessoa que no seu dia a dia é tão corrido, é só colocar ali num recipiente determinados produtos que tem ali a possibilidade de resistir e com qualidade ali uma semana e ter uma alimentação saudável. Então o Estado tem feito o papel de orientar nesse sentido. E o Kaizen? Que é essa sigla e o que ele faz? Já não falamos dele ainda, né? Não é nenhuma dessas já supracitadas, né? Estou aprendendo aqui, viu, gente? É uma prestação de serviço público, acha que eu sei? Quem sabe é o Valverde. E é um grande fator de poder aqui no Mídia Cidadã trazer todas essas informações que são fundamentais para o exercício pleno da cidadania e o avanço também das políticas públicas. A Kaizen, ela é uma Câmara Intersecretarial do Estado de São Paulo,
que tem a responsabilidade de propor as políticas de segurança alimentar. Se por um lado nós temos o Conselho, que é híbrido, é sociedade civil, é poder público, nós temos a Caisan, e ela tem um papel de contribuir para a agenda, de trazer demandas para serem internalizadas, para inclusive apontar questões que precisam ser colocadas em evidências, como, olha, o determinado equipamento não está funcionando corretamente no oferecimento de alimentação saudável, enfim, pode-se fazer várias dessas demandas, mas a Caisan tem um papel de ser o Estado, né, como instituição, concebendo aquilo que vai ser a política e quais os investimentos e como serão feitos os investimentos nessa área. Então, são 20 secretarias articuladas dentro dessa Câmara Intersecretarial. O Estado de São Paulo tem sido exemplar na condução dessa Câmara e nós estamos num momento muito especial, nós estamos muito avançados naquilo que será o Plano Estadual de Segurança Alimentar. O que o plano vai fazer a diferença na vida das pessoas? Vai, inclusive, orientar todo o orçamento do Estado para programas na área da segurança alimentar, de qualidade de vida, de um consumo melhor, de mais literatura, de uma série de outros programas sobre esse tema. Valverde, instantes finais do nosso programa, infelizmente o tempo é finito, mas esse tema tem uma importância infinita e eu já vou aqui convidá-lo para, em outra oportunidade, a gente estender outros temas que não conseguimos tratar e talvez aprofundar alguns que tratamos hoje, mas o tempo exíguo impediu que a gente fosse mais a fundo. Antes de mais nada, quero agradecer todo o apoio da sua assessoria para trazê-lo aqui. Sabemos da sua agenda lotada, a sua prestatividade de vir aqui nos socorrer, porque essas informações são importantíssimas e não são fortemente divulgadas, infelizmente, pela mídia, que prefere outras pautas, e deixá-lo à vontade para suas considerações finais. Uma satisfação, Fábio, muito grande estar aqui contigo, todo o teu talento que tenho aí a oportunidade de acompanhar como espectador aqui do Mídia Cidadã. Muito honrado de estar aqui com vocês e poder falar dessa importante agenda. Agenda que requer cidadania, requer exercício pleno da cidadania, acompanhando, ajudando o Estado, ajudando a sociedade a se alimentar melhor, a se alimentar de uma maneira saudável. Muito obrigado, viu? Esta foi mais uma edição do programa Mídia Cidadã e eu quero convidá-lo a continuar assistindo à programação da TV Pública que distribui o nosso programa. Um forte abraço e até breve!